Hoje eu quero meditar com vocês aqui em Efésios capítulo 3, onde Paulo traz uns pedidos acerca da oração que ele faz aos Efésios, tá? No versículo 14, ele retoma essa oração, porque no versículo 1 do capítulo 3, ele começa ela. Ele diz: "Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios." E aqui ele para. Ele para explicar o mistério revelado. O mistério aqui na Escritura não é algo que não pode ser explicado, mas é algo que foi revelado, algo que antes estava oculto e que agora foi revelado por meio da obra de Cristo Jesus. E esse mistério, Paulo diz, que foi revelado também aos gentios, que não está restrito aos judeus, que por meio de Cristo todo o evangelho é pregado no mundo, não importa a raça, não importa a etnia, não importa a nação. Todos, então, são confrontados com a palavra do Senhor. E ele diz também que essa é a vocação dele. Esse é o objetivo dele, levar esse mistério revelado ao mundo gentílico, no caso aqui, aos Efésios especificamente. E daí ele retoma a sua oração no versículo 14, e aqui eu quero que você me acompanhe. Então pegue a sua Bíblia e vamos juntos meditar nesse texto. Ele começa assim: "Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo." Eu estou lendo na CF, tá? E ele começa por causa disto. Então ele explicou tudo aquilo do versículo 1 até o versículo 13, e agora ele está dizendo que por esse motivo, por esse mistério, por essa vocação, eu oro. Isso nos ensina que a labuta no ministério de ensino, de exortação, ou disciplina, não é eficaz sem oração. Paulo está trazendo aqui, por meio do seu exemplo, que o seu ministério é fundamentado de joelhos, em oração. Sem isso, nada é eficaz. Um pastor que não ora, um pastor que não se dedica a uma vida de oração, está fadado ao fracasso ministerial. A oração, ela deve mover a vida de todo cristão. Mas para aqueles que ensinam, para aqueles que têm uma vocação, é necessário então uma vida piedosa de oração constante diante do Senhor. E Paulo diz que ele está de joelhos, não porque a oração de joelhos é mais eficaz, irmãos, mas porque ele está dando um sinal de reverência, um sinal de intencionalidade na sua oração para os Efésios. Ele faz questão de deixar isso registrado, que ele fica de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos um mediador. Os judeus viam a paternidade abraâmica, a linhagem abraâmica, como parte do povo de Deus. Mas é nos revelado que, na verdade, nossa mediação é por meio de Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote. Então, nesse versículo aqui, ele já traz bastante teologia, já nos ensina muito da piedade, porque a oração de Paulo é uma oração piedosa. E daí ele continua no versículo 15, "do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome." Quando ele usa aqui do qual, ele se refere ao sujeito Jesus Cristo, porque é por meio dele que os gentios e os judeus fazem parte da mesma família. Jesus Cristo, ele quebrou essa barreira que tinha acerca dos judeus e dos gentios, e hoje todos nós fazemos parte da família de Deus, seja no céu, seja na terra, as regiões celestiais, os seres celestiais, aqueles que já estão na eternidade, aqueles que passaram por aqui. Todos nós fazemos parte da mesma família por meio de Cristo Jesus, do qual ele fala aqui: "E na terra toma o nome", do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome de quem? De Cristo Jesus. E daí, a partir do versículo 16, ele então começa a fazer os seus pedidos. Ele começa: "Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior." O primeiro pedido de Paulo aqui é o fortalecimento dos Efésios. Paulo não pede saúde, Paulo não pede prosperidade, ele não pede que os Efésios sejam livrados da perseguição, mas ele pede que eles sejam fortalecidos. Isso mostra que a nossa fé, ela não deve estagnar, ela é uma fé que amadurece. É uma fé que cresce. E ela vem por meio do Espírito Santo. Veja que a graça, ela não é somente na hora do novo nascimento. A graça, ela nos acompanha durante toda a caminhada. É por meio da graça que nós somos fortalecidos, por meio do Espírito Santo de Deus, segundo as riquezas da sua glória. Segundo as riquezas da sua glória, traz a misericórdia do Senhor. É por meio da misericórdia do Senhor que nós somos fortalecidos. É um atributo divino
sobre a nossa vida. Nós não buscamos o fortalecimento por meio de exercício físico. Nós buscamos por meio do exercício da piedade. E a oração é o que traz a piedade. A oração é um exercício disciplinar mais negligenciado no meio cristão. Isso porque ele pede uma intencionalidade. Ele pede que a gente haja, que a gente pratique. E dessa forma, muitas pessoas têm uma certa dificuldade em cultivar uma vida de oração. Mas a obediência só vem por meio desse exercício. É possível você orar e não ser crente, mas é impossível você ser crente e não orar. Então, Paulo, ele diz que é o fortalecimento com poder pelo Espírito no homem interior. Se a gente for em 2 Coríntios 4:16, nós podemos ver que o homem interior é um homem espiritual. É a vida espiritual. Enquanto o nosso corpo externo vai se decompondo, envelhecendo, o nosso ser espiritual vai então se fortalecendo a cada dia. E isso é o mais importante. E é isso que Paulo começa pedindo aqui. Mas aí no versículo 17 ele continua: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Jesus, quando ele entra na nossa vida e faz morada em nós, passamos então a cultivar dentro de nós uma vida de santidade. Veja, por exemplo, na sua casa, você com a sua esposa, com a sua família, com o seu marido, você não vai pedir para um assassino, um ladrão entrar na sua casa de bom grado, porque você preza pela sua casa, pela sua família. Da mesma forma, você não vai pedir que o pecado habite em você, porque hoje você é a habitação de Cristo. E Cristo não habita onde o pecado habita. É a mesma coisa. Você não pode colocar o pecado da sexualidade no sofá enquanto Jesus está no outro lado do sofá. É impossível isso acontecer, irmãos. Então, Cristo hoje vem e habita em nós e ele gera um fruto. Ele diz, a fim de estando enraizados e fundados em amor. Ele usa aqui enraizados e fundados, trazendo o sentido de estabilidade, né? Você vê uma árvore, ela tem raízes e as raízes dela se espalham por toda a terra. Da mesma forma como você vê um prédio bem estruturado, apesar do pilar dele ser reto, não ter tanta firmeza quanto uma árvore, mas ele é bem estruturado. Então Paulo traz esses dois símbolos para mostrar que você está fundamentado em Cristo Jesus. Nada vai te abalar, nada vai te derrubar. E você está fundamentado nisso porque você está fundamentado no amor, que é o primeiro fruto da habitação de Cristo em nós. O amor é o que nos move, o amor é o que nos faz viver em comunidade. O amor é o motivo de Jesus morrer na cruz. O amor é aquilo que nós temos que manifestar ao próximo e a todos aqueles que estão ao nosso redor. É um fruto da habitação de Cristo em nós. Mas ele diz, no versículo 18, podedes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade. Então, o primeiro pedido que ele faz é fortalecimento. O segundo é que Cristo habite em nós. E o terceiro é que a gente compreenda o amor que Jesus tem por nós, o amor que excede todo o entendimento, o amor que pertence ao povo de Deus. Essa compreensão pertence somente aos santos. Somente os santos podem compreender esse amor. Mas o que ele usa aqui, falando sobre largura, sobre comprimento, sobre altura, sobre profundidade, tem várias interpretações na história da igreja. Agostinho ele traz uma interpretação de que Paulo está falando da cruz de Cristo. Mas é muito complicado a gente colocar essa interpretação nesse texto, porque não faz jus a todo o contexto. Paulo está escrevendo aos Efésios. Os Efésios viviam no mundo grego, né? Eles eram gregos. Logo, todo o conhecimento deles era um conhecimento filosófico, matemático. Então, Paulo usa o conhecimento dos Efésios como uma matemática para mostrar que o amor de Cristo é tão vasto que ele ultrapassa todas as medidas humanas. Esse amor é um amor que excede todo o entendimento, porque ele fala aqui no versículo 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então esse amor que ultrapassa todas as medidas do conhecimento do homem, esse conhecimento que é totalmente incapaz de compreender esse amor, nos é dado por meio do Espírito. Paulo ora porque é apenas uma ação sobrenatural que faz a gente compreender esse amor. Nós não conseguimos, por meio daquilo que nós sabemos, compreender toda a obra, todo o conhecimento acerca de Jesus Cristo. E somente com oração, somente com a ação do Espírito Santo, nós então podemos compreender de fato e viver esse amor. Porque ele diz aqui, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, encerrando o versículo 19. Ser cheio da plenitude de Deus é possuir Cristo, é possuir tudo aquilo que é necessário para a gente ter uma maturidade diante dele, uma maturidade espiritual. Então, quando a gente
é fortalecido, quando a gente é habitado por Jesus Cristo, nós então temos esse amor, compreendemos esse amor, experimentamos esse amor, nós então possuímos Cristo e tudo que é necessário para a gente crescer na fé. Nós temos que transbordar Jesus na nossa vida. Nós precisamos transbordar Cristo na nossa casa, na nossa família. E é isso que Paulo pede aqui. E ele termina então esse momento de oração com uma doxologia, com um louvor. Ele continua: ora, aquele que é poderoso para fazer tem muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Novamente, ele vem com a razão, ele vem com o intelecto. Ele mostra que, cara, não adianta você querer estudar 10 anos sobre filosofia, sobre ciência, sobre matemática, porque nada disso vai fazer você compreender sobre esse assunto, sobre esse amor, sobre essa graça que nós vivemos aqui. E ele termina o versículo 21. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. É muito complicado a gente querer viver uma vida sem oração. É muito complicado ainda nós queremos ter uma vida piedosa se a gente não ora pela graça do Senhor, se a gente não ora pelo nosso fortalecimento, se a gente não ora para viver mais o amor de Deus. Paulo começa Efésios dizendo que ele é grato pelas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Que bênçãos espirituais são essas? É a salvação, é a justificação, é a fé, é o amor, é o fortalecimento que nós só conquistamos nas regiões celestiais. Olha, não há problema em você orar por saúde, não há problema em você orar por prosperidade, não há problema em você orar por um bem-estar, mas você deve orar por aquilo do qual você tanto anseia, que é a eternidade. Pelas coisas da eternidade, pela piedade, pela santidade, pelo seu fortalecimento espiritual para vencer o pecado, para resistir à tentação. É orar para que Jesus habite em nós, para que a gente transborde Cristo na nossa vida, para que a gente seja cheio da plenitude de Deus. Espero que essa palavra tenha te abençoado. E que Deus então possa fazer com que você tenha essa fome, essa sede de buscar Ele em oração. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.